Você sabe o que faz uma igreja se tornar espiritualmente doente? Nesse vídeo eu vou explicar como a redução da autoridade bíblica e as concessões culturais impactam de maneira negativa uma comunidade cristã. Ao reduzir a autoridade bíblica, as portas para as heresias são abertas. Ao fazer concessões para a cultura secular, abrimos as portas para o mundanismo. É importante que todos os crentes compreendam essas questões para tentarem corrigir os rumos de sua igreja, ou, quando isso não for uma opção, refletir se realmente faz sentido continuar em uma igreja espiritualmente doente, ou mudar de congregação. Eu te garanto que esse vídeo vai te levar a importantes reflexões sobre a doutrina e a prática da igreja. Se você sonha com uma igreja bíblica e cheia do Espírito Santo, deixe seu like e fique conosco nesse vídeo até o final. Se você quer aprender mais sobre temas relacionados ao Reino de Deus, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu deixei na descrição o link do material que eu utilizo para estudo bíblico. São materiais que eu tenho, uso e recomendo. Se você quer ter boas fontes para estudo da palavra e contribuir com o nosso canal, adquira os produtos através dos links da descrição. As igrejas podem cair no erro em uma ampla variedade de questões. Elas podem sucumbir às ideias do misticismo, feminismo, mundanismo, paganismo, salvação pelas obras ou qualquer uma das inúmeras ameaças que podem corromper a igreja. Mas há um ponto em comum em todas as igrejas que se desviam da verdade. Elas reduzem a autoridade da palavra de Deus. Quando a palavra perde a primazia na igreja, não há como ter uma igreja espiritualmente saudável. Quando os fundamentos da fé cristã são questionados ou relativizados, a igreja perde o seu propósito. Ao reduzir a autoridade das Escrituras ou subjugá-la à autoridade dos homens, abre-se um perigoso caminho para que falsas doutrinas e falsos mestres controlem a igreja e levem o rebanho para o abismo. Ao reduzirmos o papel das Escrituras, criamos uma nociva confusão teológica, quase sempre colocando as palavras de homens imperfeitos acima da inerrante palavra de Deus. Em muitos casos, o Evangelho da Graça é substituído por um conjunto de regras religiosas. Em outros, as verdades bíblicas são misturadas. A superstição, tradição, supostas revelações, textos extrabíblicos, paganismo e até enganos de demônios. Algumas igrejas se esforçam para imitar a cultura secular. As reuniões de algumas igrejas parecem mais um show de rock do que um culto de adoração. Alguns líderes parecem mais interessados no que é elegante e comercializável do que no que é bíblico. Surpreendentemente, existem até algumas igrejas cujos líderes se orgulham de serem tolerantes a muitas práticas que as Escrituras condenam. Algumas congregações estão em um caminho mais lento para o mesmo destino. Embora eles não se orgulhem de aceitar o pecado, eles não fazem nada para confrontá-lo. Com o tempo, a consciência, tanto individual quanto coletiva, esfria e o pecado se torna a norma e os membros da igreja passam a se comportar como os não crentes. Ora, tudo isso é evidência da falta de submissão à palavra de Deus. O protestantismo nasceu da convicção de que os verdadeiros crentes devem se separar de uma igreja apóstata, mas hoje a maior parte dos grupos evangélicos criou as suas próprias apostasias. A queda para a apostasia não acontece da noite para o dia, as mudanças são lentas e constantes. Rejeitar a autoridade e a prioridade das Escrituras é o primeiro passo, geralmente seguido por uma sucessão de concessões. Essas concessões quase sempre estão fundamentadas nesse raciocínio. Talvez possamos ser mais relevantes e convidativos para as pessoas se não levarmos muito a sério este versículo ou aquele pecado. Uma vez que a igreja determina que seu propósito é aumentar o número de membros, ao invés de ensinar a palavra de Deus, ela segue um caminho que a levará ao mundanismo. Um famoso pastor disse que a igreja não deve deixar a doutrina atrapalhar o crescimento da igreja.
Algumas igrejas estão tão empenhadas em atrair pessoas que acabam colocando a teologia debaixo do tapete de boas-vindas. Eu preciso repetir isso porque é muito sério. Algumas igrejas estão tão empenhadas em atrair pessoas que acabam colocando a teologia debaixo do tapete de boas-vindas. Esse modelo antibíblico de evangelismo é extremamente nocivo. Esse evangelismo antibíblico corrompe a essência da missão da igreja. É desagradável falar sobre isso, não é politicamente correto, mas é a verdade. Infelizmente, a palavra protestante ficou imprópria para muitas igrejas evangélicas contemporâneas. Não se protesta mais contra os erros doutrinários. É considerado feio, deselegante, chato e impróprio discordar do que é antibíblico. Que Deus abra o nosso entendimento para compreender a sua vontade por meio das Escrituras e nos dê força e coragem para fazermos o que é certo, não o que é conveniente, oportuno ou vantajoso para nós.